Então, se tem alguém aqui que ainda anda buscando outros deuses, acabe com isso hoje. Porque Deus não está se agradando. E Ele irá cobrar, porque na casa dele não permanece o que usa de engano. Glória. E em meio a tudo isso que ela tem em casa, ela tinha joias, com pingentes, com amuletos. Igreja, era uma sacolinha assim preta, daquela de cambuça, cheia de joia, com amuletos, com vários orixás. Sabe o que foi que essa mulher fez? Eu disse, isso aqui não é do agrado de Deus. Ela disse, leve. Isso aqui também não. Tudo. Ela não se apegou a nada. E olhe que a mulher era muito materialista. Se ela chegasse na igreja, se eu dissesse, hoje nós iremos fazer uma limpeza, todos os membros participavam dessa limpeza. Não tinha grande nem pequeno. E às vezes isso acontece aqui. Se eu marcar um dia para limpar a igreja, poucos vêm. Não vem todos. E ela vinha. Ela vinha de máscara. E olha, naquele tempo não tinha chegado ainda nem a pandemia. Ela vinha de máscara. Ela vinha de luva, álcool em gel e o álcool 70 para sair do fora. E quando ela vinha para os cultos, ela trazia o lencinho umedecido, o álcoolzinho dela, e passava na cadeira antes de sentar. E também no microfone antes de usar. E quando ela ia pregar, a gente brincava. A gente dizia que a gente tinha que andar com um dicionário de bolso. Porque ela falava tão difícil e a gente não entendia. E o Senhor foi tratando isso também. Eu fui orientando, ela tem uma linguagem de hoje. E mesmo com a Bíblia assim na linguagem de hoje, ela quando ia se expressar, ela se expressava muito bem. Era uma pessoa muito culta, muito inteligente. Era de se admirar. Mas a igreja pouco entendia. Então, as meninas brincavam. Eita, eu não trouxe hoje meu dicionário de bolso. E ela ria com isso, né? Então, Deus não se agrada, né? De pessoas que têm esse apego material. E aí nós vemos, né, que teve um rico, a qual queria seguir Jesus, e Jesus disse que era para ele deixar tudo o que ele tinha para poder seguir ele. Será que ele deixou? Não. Sabe uma outra coisa? Como eu já falei aqui, se desligue do seu passado. Se você resolveu verdadeiramente servir ao Senhor, se desligue do seu passado. Porque Eliseu, ele não só queimou aquele carro do boi, mas também pegou os 2 últimos bois. Fez um grande churrasco e deu para o povo. Ele fez um culto de ações de graça pela escolha de Deus na vida dele, a qual ele não sabia ainda que ia ser o sucessor dele. Mas só o fato dele servir e ser servo, ele já glorificou ao Senhor. E como eu disse, será que todos querem servir? Não. Se eu disser hoje, você vai ficar na portaria. Ah, eu não tenho chamada para ficar na portaria. Eu tenho chamada para pregar, para dirigir, para ser cantor, pregador, mas para porteiro ou obreiro, não. Tem pessoas, igreja, que não falam, mas diz isso em seu coração. E será que Deus não revela? Sim. Aqui há alguns anos atrás, existia um papelzinho colado na parede, com o versículo: provai o obreiro para ver se ele é aprovado por Deus. E muitos são desaprovados por Deus. Porque o homem pode até aprovar, né? Mas
O que vale não é a aprovação do outro, e sim a de Deus. Então, quer ser chamado e escolhido por Deus? Primeiramente, você tem que ter no seu coração uma humildade de servo. Porque eu sempre digo aqui, a humildade não está na nossa vestimenta. A humildade está no nosso caráter dentro de nós. Eu acho que quem nos conhece sabe que a gente não faz acepção de pessoas. Porque se fosse assim, Jesus ele tinha feito acepção de pessoas quando ele separou somente os 3 discípulos para caminhar junto com ele. E Jesus ele chamou os que mais se aproximaram dele, os mais chegados, os que mais valorizavam o serviço de servir e seguir o exemplo de Jesus. E Eliseu, ele sabia muito bem que o chamado dele era para servir. Então, chamada, glória a Deus, é o envolvimento na obra. O chamado de Deus para o ministério, ele envolve muita coisa, inclusive renúncia. Muitas das vezes a gente desejava uma casa descansando. Muitas das vezes a gente vinha numa vigília, a gente estava na oração e alguém ligava para nós de madrugada e a gente voltava, ficava naquela casa orando, repreendendo o mal, expulsando o demônio, até o dia amanhecer. E muitas das vezes a gente estava tão cansado, que cheguei a dizer, Senhor, eu não quis na casa hoje. E às vezes tem situações que nós enfrentamos, a qual a igreja não sabe. Mas aí quando a gente chega ao momento de pedir oração, são poucos que oram. Alguns questionam, o que será que está acontecendo? Pensa logo o pior de nós. E não sabem eles que a gente também precisa de oração. Então chamada é isso. Nem sempre é fácil. Nem sempre a gente está no monte, como eu ouvi aqui. Tem momentos que a gente está passando pelo vale. Mas aquele que tem chamada, chorando ou sorrindo, tem que estar aqui. Passando lutas, ou na alegria ou na dor, tem que estar aqui. Cansado ou não, tem que estar aqui. Nós não dormimos ontem à noite. Estávamos com ele. São poucos que sabem que ele levou uma queda muito feia, que cortou muito profundo a cabeça. E eu na quinta-feira eu estava sentindo, eu fiquei mal, perguntando ao Senhor o que estava acontecendo. E saí daqui mal, e aqui inquieta. E era entre 8 horas, 8 quando ele caiu. Não nos contaram direito como foi, eu sei que foi um corte muito profundo. Isso nos deixou muito mal. Mas a mim, porque a Mila também, ela ficou mal, ela teve crise de ansiedade, ficou chorando sem parar, teve que voltar para o hospital, e a gente fica como distante, sem poder ajudar, sem poder ver. E eu fiquei um pouco inquieta, preocupada, porque eu tenho muitas questões para me preocupar e resolver, não só estar orando e percebendo por vocês. Pastores sabem, né? Cirurgia do pastor, e eu era para estar com ele, cuidando dele, mas eu dei prioridade a vocês, a obra. E muitas das vezes, eu quando estava aqui, eu cheguei a pedir ajuda, e eu sei que tem pessoas que acham que não cabe a ela fazer isso. Mas será que a gente não vive cuidando de vocês na hora que vocês precisarem? E quando a gente precisa? Será que todos estendem a mão ou fica questionando o que a gente deve estar passando? Uns pensam logo que é pecado, outros pensam logo que é discórdia. Quantas coisas o diabo não coloca na gente? Aonde ao invés de dizer, não, eu sei que não é fácil para eles,
Eles têm cuidado de nós. Vamos ajudar de alguma forma. E nem sempre isso acontece. Então, se caso eu precisasse cuidar dele aqui, eu não ia ter muito tempo para a obra. Deus sabe disso. Mas será que todos estavam prontos para me ajudar ou para me apunhalar ou falar de mim pelas costas? A verdade é essa. Então, ter chamada não é fácil. Mas muitos querem. Porque acham que é só chegar aqui, louvar, pregar e ponto. E não é. Existe, como já falei, uma vida de renúncia, de decisão e dedicação. A maioria das vezes o pastor ele falava, eu deixei de viver os meus sonhos para viver os sonhos e a vontade de Deus. Todos sabem que ele é aposentado. O sonho dele era para estar cuidando de um sítio. Mas a partir do momento que o Senhor nos chamou e escolheu, porque quando o Senhor ele chama o homem, ele não chama só o homem, ele chama a mulher também. Porque se torna uma só carne. Então ele está chamando os dois. É necessário que um apoie o outro. E nem sempre eu queria ir para onde ele tinha que ir, mas eu ia, por obediência a ele e ao Senhor. Então é necessário que o casal ele ande juntos em concordância. Porque Deus ele capacita a união dos dois para que possa estar fazendo a obra. Uma coisa eu aconselho a homem e mulher. E foi algo que o Senhor me disse. Foi algo que o Senhor ensinou. Assim como também o Senhor ensinou a Eliseu que aonde o profeta Elias fosse, ele fosse junto. Se ele fosse até a esquina, ele fosse junto. Se ele fosse na padaria, ele ia junto. Se ele fosse servir, ele servia junto. Então, aquele que tem chamada, se bem soubesse, andava com a mulher lado a lado. E a mulher andava com o varão lado a lado. Sabe o que foi que o Senhor me disse logo no início da caminhada? Se eu coloco algo, eu não enxergo vocês, só enxergo aqui. O Senhor me ensinou a andar lado a lado com Ele, tanto para proteger a Ele como a mim. E se o casal soubesse, andava juntos, porque o diabo ele coloca vários tipos de laço. E se tem uma das coisas que eu percebo de cara, em detalhes pequenos, é quando aparece Dalilas. São 14 anos de ministério, 14 anos de missão, onde apareceu muita gente da igreja. E se o Senhor não abrisse os meus olhos antes, o que seria o dia de nós? O Senhor me ensinou antes mesmo da gente ser separado e ungido. Ele falava, quando a gente tinha as madrugadas, que foram anos de madrugadas. Já comentei isso aqui. O Senhor falava no meu coração, se ele for na padaria, vá junto. Se ele for no supermercado, vá junto. E aonde quer que ele fosse, eu ia junto. Aí tem pessoas que dizem, é ciúme, é isso, é aquilo. Não. É zelo e cuidado do ministério. Tem muitos pregadores que têm caído aí, tá aí nas mídias. Por quê? O marido não quer andar com a mulher não quer andar com o marido, e isso abre uma brecha. Abre uma brecha para Satanás enviar alguém para tentar derrubar e parar a chamada de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. A Bíblia ela nos diz, aquele que está em pé, tenha cuidado para que não venha cair. Ele não está dizendo que o pastor tenha cuidado para que não venha cair. O obreiro tenha cuidado para que não venha cair. A diaconisa tem não. Ele está falando de um modo geral. A gente sabe também, quanto mais é dado, mais é cobrado. Aqueles que vivem em cima do muro, ainda resolvendo se serve a Deus ou se serve a Satanás, esses o diabo ele não ameaça tanto não. Ele vai ameaçar a vida daqueles que
chamada de Deus e é escolhido por Deus. Então, se você tem uma chamada de Deus, é escolhido por Ele, vigie. Porque o diabo, ele é astuto. E corre o risco eu, você ou qualquer um de nós. Não existe esse santinho, de santinha, nem super-homem, nem mulher maravilha. Todos nós corremos esse grande risco se abrirmos brecha. E hoje em dia nós sabemos que essa brecha está na rede social, onde tem pessoas, eu estou aqui com tudo preparado para a questão de parância, aonde tem pessoas que não saem da rede social. A gente usa a rede social como uma ferramenta de estudo, de aprendizado, de informação, de comunicação. Mas se não tiver uma vigilância, vai levar o celular para o banheiro e vai passar horas. E se existe alguém fazendo isso, mulher ou homem, observe a comida. Um dos sinais é quando sair do banheiro não vai conseguir olhar nem os seus olhos, porque estava fazendo coisa errada. Outro sinal, vai tratar a mulher ou o varão com muita ignorância. E vai botar defeito o tempo todo nele ou nela. Esse é um dos sinais. Então, se tem alguém assim, vigie na terra. Porque os mistérios de Deus é santo. Como as meninas já louvaram, aí eu vou falar. Tem coisas que não seria o meu tempo, e não era eu que ia pregar. Glória a Deus. Mas a pessoa que iria pregar hoje, vai pregar. Hoje não, que as horas já se passaram. Se prepare muito, você vai pregar. Terça-feira você vai pregar. Sabe, igreja? Glória a Deus, eu tenho muitos livros a qual eu início do mistério. E você tem rápido aqui em coisas que derrubam um homem e uma mulher. Vou resumir. Só vou dizer